O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, querido, sincero e maravilhoso povo que serve ao nosso Deus. Cada pessoa, cada família numa denominação, porém, pessoas que acreditam na palavra do Eterno, do nosso bondoso Deus, Criador e Redentor. Vem o grande dia, vem o grande dia sem tardar. Quando ímpios e santos apartados hão de ser, estás tu pronto para o dia final. Estás tu pronto para o dia final. Estás tu pronto para o dia final. Um glorioso dia deve ser, mas a glória virá somente ao que ama o Salvador. Estás tu pronto para o dia final? Estás tu pronto para o dia final? Estás tu pronto para o dia final? Eis findo o mal da luta, o horror, tem a vitória ao conquistador. Ouvem-se cantos de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vimos da morte ouvir poder, mas Cristo veio subverter. Vivas o aclamem com prazer. Aleluia, aleluia, aleluia. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema A Nossa Parte na Salvação. Em nossa última palestra, demonstramos que por sua morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo pagou de modo pleno a culpa dos nossos pecados e possibilitou-nos a salvação. O pecado rompera a unidade que havia entre Deus e o homem e trouxe geral desarmonia. O sacrifício de Jesus tornou possível o perdão e a reconciliação com o Criador. Não que Deus fosse inimigo do pecador. Ele amava seus transviados filhos e iniciou o processo de reconciliação. Era-lhe, porém, impossível, como Deus de justiça, estender favor ao homem, estando a culpa deste sem punição. E maravilha das maravilhas, Deus puniu essa culpa em si mesmo, pois ele estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. 2 Coríntios 5, versículo 20.
Essa foi a parte de Deus para a salvação do homem. Este é, pois, o plano de Deus para a salvação do pecador, a parte que nos cabe desempenhar, crer em Jesus Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Quando cremos em Cristo e com arrependimento lhe confessamos os nossos pecados, Deus põe a nosso crédito a morte de seu Filho e nos perdoa todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Todo o nosso mal passado é desfeito, coberto pelo perdão divino. Deus lança a nosso crédito também a vida perfeita que Jesus viveu na sua humanidade aqui na terra, ou seja, a justiça de Cristo, e aparecemos diante dele como se nunca houvéssemos pecado. Mas a ação de Deus no que crê vai além da anulação do mal passado. Deus lhe muda o coração, muda-lhe a natureza, fala nova criatura. Se alguém está em Cristo, escreveu São Paulo, é nova criatura. As coisas antigas, próprias do pecador, já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Vivendo Cristo em nós, o nosso viver será, pois, qual o dele próprio, de obediência aos preceitos de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 São João 2, versículo 3. Aqui um esclarecimento. A obediência aos preceitos de Deus, vista no que crê em Cristo, não é a causa da salvação, mas o efeito dela. Só depois de Jesus nos salvar do pecado sobre a base da fé, e da fé somente, tornamo-nos por sua graça obedientes aos seus mandamentos. Como vemos, a salvação é uma dádiva da graça de Deus, da bondade divina, porque pela graça sois salvos, diz a Escritura, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. A New English Bible é ainda mais clara. A salvação é dádiva de Deus, não uma recompensa por trabalho feito. Dádiva de Deus ao que crê no seu Filho. Sim, pleno perdão até do mais negro passado, e novidade de vida, vida sem pecado, venturosa. Ainda mais, parte por fim na eterna bem-aventurança. Amigo, se ainda não fizeste a tua parte para que Deus te dê a salvação, faze-a hoje. Resolve agora deixar o pecado e crer em Cristo. Vai ao Salvador assim como estás e serás recebido. O que vem a mim, disse ele, São João 6,37, de modo nenhum o lançarei fora. Abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei, ainda que surja em seu furor, o mal não temerei. Cristo é o refúgio que abranda o coração, sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Fonte real de puro amor, manancial de luz, o meu resgate assegurou quando expirou na cruz.
sublime amigo sem igual, que me sustém a mão. Este é o lendário cantor batista, também advogado e pastor, Feliciano Amaral. Uma sobrinha dele, residente na Vila dos Remédios, Osasco, zona oeste da Grande São Paulo, me ouviu assiduamente durante anos em rádio capital paulista, a emissora paulistana. E uma vez em que fui fazer uma pregação numa igreja ali, Vila dos Remédios, então ela compareceu, ficamos conhecendo, não? Família tradicional batista, eu sei louvado, que voz, não? Unção plena do Espírito Santo, este cantor batista, falecido há alguns anos, parece que 100 anos de idade, um pouco mais, mas tudo bem, Deus se louvado. Estamos na fila, não? A fila não manda, a fila voa. Eu tenho dito, pega o rabo da fila, fica no rabo da fila. Agora, quem tem pressa pode furar a fila, eu não fico com raiva. Claro que isso é simbologia. Então, graças a Deus, tranquilo, luz para o mundo, Demilson Carvalho, caminhando para os nossos 38 anos no rádio, desde São Paulo. 38 anos no rádio, desde 13 de novembro de 1987. Então, em breve, novembro, 38 anos de luz para o mundo no rádio, escola bíblica, aula de Bíblia, profecias, Daniel, Apocalipse. Estou explicando o milênio, segundo programa este, farei vários programas ainda, os 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa escola bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Luz para o mundo, Demilson Carvalho, Sara Brasil FM 93.9, sempre aos sábados, como agora, das 13 às 14 horas. 13 horas e 21 minutos. Temos bom tempo, então, para a nossa aula bíblica sobre o milênio, seu segundo programa sobre os 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20. Eu sei tudo isso de cor, porque eu explico isso há mais de 52 anos, por aí no rádio praticamente 38 anos, mas faz questão de preparar um rascunho, uma lista de passagens que eu deveria ler, citar e explicar, embora brevemente. Aqui tem meu papel, quem está me assistindo pelo meu canal no YouTube, Apocalipse 666, Demilson Carvalho, está percebendo que segura aqui uma pequena folha de papel com anotações, são 13 passagens bíblicas. Segundo o programa sobre o milênio. Primeira passagem, anote. Aula de Bíblia, anote. Anote, amigo, escreva, querida amiga, essa aula de Bíblia. A primeira passagem sobre os 1000 anos, quer dizer, este é o segundo programa, como tenho dito, não? Não é o primeiro foi feito por mim no domingo passado. Esse é o segundo programa sobre o milênio. Então, a primeira passagem dessa aula, anote. Tiago, capítulo 4, versículo 12, apenas um versículo, desculpe. Tiago 4, apenas o versículo 12. Mais uma chance, anote, já tenho aqui a minha Bíblia aberta nesta passagem. Então, quer dizer, quase. Eu me dou melhor quando vou decorar, sem precisar vir aqui o papelzinho, marca-páginas que eu deixo em cada local, para facilitar que eu encontre logo. Demorou um pouco, mas tudo bem, já encontrei. Mais uma chance então, anote. Tiago 4, versículo 12. Parabéns, aqui aí está levando mais uma vez a sério, ou seja,
Mais uma hora de Bíblia. Levando a sério, mais uma hora de Bíblia. Agora foi bem, não? Que concatenei melhor a ideia. Bom, finalmente leio. Tiago 4, versículo 14. Tiago 4, 14, aqui está. Leio. Ora, não sabeis o que acontecerá, desculpe. Parece que é um erro. É Tiago 4, a passagem de fato é esta, mas parece que é um erro na anotação. Tiago 4, versículo 12. Ah, sim, eu olhei no versículo 15. Não pode, hein? Calma, meus cavalos. É modo, rapaz. Agora sim, você notou certo. Eu falei certo ali, local errado, que eu comecei a ler. Agora sim, lendo no local correto, que eu anunciei. Tiago 4, versículo 12. Disse aqui: há um só legislador e juiz, há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Sim, tem que haver julgamento na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, enfim, em todas as nações existem delegacias policiais, ou seja, agentes da lei, tribunais e tal, o promotor da justiça, o juiz, a juíza e tal. Há muita injustiça, claro que há, porque os seres humanos ímpios, afastados do nosso Pai Celestial, pessoas não convertidas, então infelizmente cometem muitas injustiças, muitas injustiças. O que eu sei sobre isso, eu não posso falar 10%. Você tem medo de me escrever? Sim, um monte de medo. Não quero mais ser com a boca cheia de formigas. Até porque este programa é apolítico, eu não sou político. Nunca fui cabo eleitoral de partido algum, candidato algum, etc. Cumpro o meu dever cívico, voto, escolho candidato municipal, estadual, deputado e tal, enfim, chefe da nação. Menos mal, o menos pior. Perfeito não. Não existe, jamais existirá. Perfeito somente o nosso Deus. Enfim, Tiago 4,12 relata que há um legislador único, é o grande juiz, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se bem que o Pai, como veremos daqui a pouco, deu ao Filho todo o julgamento. Pode ser já, anote. João 5, versículo 22. Essa vai de cor para que eu ganhe tempo, você também anote. João 5, versículo 22 diz que o Pai falando que, sim, o Cristo falando acerca de uma ação do Pai, que o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho, e é o Filho falando, que o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo, porque é o Filho do homem. Então, no juízo final, quem queimará no lago de fogo a toda impiedade, ímpios, perdidos, ressuscitados na segunda ressurreição, para a segunda morte, lago de fogo, anjos maus, demônios, o Satanás também, o chefe da maldade. Então, quem queimará esse pessoal no fogo será o Filho do nosso Deus, ele, o juiz por excelência, o executor do juízo, pena capital, no caso, final do milênio, juízo final, segunda morte. Mais uma passagem, anote. Deuteronômio 1, versículo 17. Segunda passagem, esta, anote. Deuteronômio capítulo 1, já estou encontrando, aqui está o papelzinho que às vezes ajuda, às vezes dificulta, mas tudo bem, chegaremos, consegui. Obrigado, papelzinho e tal, atrapalhou um pouco, mas finalmente deu certo. Então a passagem é Deuteronômio 1, versículo 17. Deuteronômio capítulo 1, versículo 17. Deuteronômio 1, 17. Não estou parabéns por estar levando a sério mais uma hora de Bíblia, e aqui eu leio na Bíblia, hein? Deuteronômio 1, versículo 17, leio. Não mostrareis parcialidade no julgamento. Há tribunais que precisam demonstrar isso, hein? Parcialidade, porque são parciais, não? Julgamento. O juiz tem que ser imparcial, apolítico. Julgamento algum pode ser político, e sim jurídico, não? Dentro das leis, Constituição, Código Penal, Código Civil, etc. Não mostrareis parcialidade no julgamento, que é uma proibição, não? De que o juiz mostre parcialidade. Mas quem ouve a Deus? Ouvireis tanto o pequeno como o grande. A defesa, não? Total direito de defesa. Não temereis a ninguém, pois o juízo é de Deus. Pronto. O juízo é de Deus. Deus é o juiz de todo o universo. Alguém questiona, por que Deus não age logo?
naquele país, naquele mais distante, naquele mais próximo e tal. Aguarde, amigo, o juízo virá. Eu não quero estar na perna de algum togado injusto. Não. Deus me livre disso. Não quero. Mas existem togados justos. Existem, claro. Não é tudo que está perdido, mesmo no mundo ímpio. Não é. Mais uma passagem, anote. Eclesiastes 12, 13 e 14. Vai de cor também. Porém, anote que é aula de Bíblia. Depois você abrirá sua Bíblia, fará uma oração ao nosso Deus. Então lerá mais uma vez, porque já leu, não é? Cada passagem que eu cito, leio e explico. Então, para agora, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Notou para vez? Diz aqui a Bíblia, Salomão, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de toda a humanidade, ou seja, de todos os seres humanos, pequenos e grandes, julgadores e julgados. Então, réus ou inocentados. Bom, o réu pode ser inocente, o julgamento que vai inocentar ou condenar o réu, não é isso? Claro. Então, Eclesiastes 12, 13 e 14. E tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de toda a humanidade. Por quê? Porque Deus há de trazer julgamento, a juízo. Deus há de trazer juízo a toda a humanidade. Todas as obras, até mesmo as obras escondidas, esquecidas, encobertas. Terrível, não? Essa advertência maravilhosa, na verdade. Terrível e solene, claro. A advertência é quem prossegue no pecado e morre perdido. Cuidado. Então Deus dará juízo, ou seja, julgamento para execução com pentapelo, lago de fogo. Antes que cada ímpio seja consumido pelo fogo do juízo final, do milênio, dentro do trono branco, na superfície de toda a terra, cada pessoa será informada porque perdeu-se, quando foi que rejeitou a graça e tal, advertência, porque não obedeceu e tal. Lembrando o quê? De acordo com a Bíblia, não eu. Pecador algum precisa perder a salvação por ser pecador. Eu sou um dos tais. Eu nunca pensei que eu não sou pecador, nunca afirmei isso. Sou pecador, é o que diz a Bíblia. E é o que confirma a minha experiência nisto. Somos pecadores, possuidores da natureza pecaminosa que herdamos. Nosso primeiro pai biológico, o originador da humanidade, Adão, claro, Adão e Eva. Homem não faz filho sozinho, mulher também não. Casal, Adão e Eva. Viemos de lá, uns 6 milênios para cá, seres humanos, Adão e Eva. E não de animal algum, claro. Então, mais uma passagem, anote. Paulo. O apóstolo, o profeta Paulo, cheio do Espírito Santo, relata aí, anote. 2 Timóteo 4, versículo 8. Anote a aula de Bíblia. 2 Timóteo 4, versículo 8. Falando da sua partida para o pó da terra, Paulo sabia que logo seria decapitado, seria justiçado pelo assassino de cristãos, Nero, capital do Império Romano do Ocidente, Roma. Paulo sabia que logo partiria para o pó da terra, mas que será ressuscitado. Paulo sabia que a morte não é o fim para a pessoa salva, para a pessoa perdida também. Paulo sabia que não. Paulo sabia que morreria e que estaria desfeito, inconsciente, na inconsciência plena por da terra. Paulo sabia que a morte não é o fim de pessoa alguma e que Jesus voltará. Paulo escreveu as passagens, deixou as passagens mais fortes, até mesmo do que passagem do Cristo, sobre a vinda do Cristo e a ressurreição das pessoas salvas, incluindo a ressurreição dele, quando ele então será citado para a vida eterna e eternidade, e receberá juntamente todos os salvos a coroa da vida. Então a passagem é 2 Timóteo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, versículo 8, Paulo fala aqui: dará a ele, após a sua ressurreição, claro, a coroa da vida, qual será dada a ele pelo justo juiz. Essa é a parte do versículo que interessa a mim e você, não? O Senhor Deus é o justo juiz. Na terra há muitos juízes injustos, ímpios, criminosos, mas Deus é o justo juiz. Aguardemos o julgamento do nosso Pai Celestial e coloquemos a nossa barba de molho, mesmo que não tenha barba como mulher, não? Porque se a mulher alguma tem barba. É a força de expressão, não é? Figura da linguagem, uma metáfora. Ou seja, cuidemos de nós, oremos pelos outros, pela conversão de juízes, togados injustos, inconversos, enfim, de qualquer país. Oremos por eles, com amor, graça e misericórdia. Continuemos indignados com a justiça, claro. O cristão, ao contrário de perder o senso de juízo, de justiça, isso fica mais aguçado nele, porque é honesto. Essa honestidade, bom caráter, transformado pelo Espírito Santo. Não é isso, amigo? Não é, querido amigo? Mais uma passagem, anote. Apocalipse 19, versículo 11.
aula de Bíblia ainda, 13h33, vamos até as 13h57, 58, uma coisa assim, não é isso? Mais uma passagem, anote. Apocalipse 19, versículo 11. Sobre o juiz, o julgamento, o final do milênio, para a execução, cumprimento da pena, morte e toda impiedade. Apocalipse 19, versículo 11. Alguém anotou? Levando a ser mais uma aula de Bíblia. Parabéns a quem está fazendo isso. Felicidade. Apocalipse 19, 11, leio. O cavaleiro do cavalo branco, esse é o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, juiz por excelência, membro da Trindade. Leio. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro, ou seja, o Cristo, chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. É ele o grande juiz. Ele é Deus, Deus não peca. Tornou-se filho do homem, mas nunca pecou quando esteve na terra, aquela região lá da Palestina e tal, Judéia, durante aqueles 33 anos. E lá em cima é que ele não peca mesmo, lá não há pecado. Houve, mas quem inaugurou o pecado lá em cima foi expulso para a terra, Satanás, não? Também com o quarto de demônios, terça parte dos anjos que se rebelaram, tornaram-se os maus demônios, não é isso? Mais uma passagem, anote. Daniel 7, versículos 9 e 10. Daniel 7, versículos 9 e 10. Papelzinho aqui. Está me atrapalhando um pouco, mas... Agora, deu certo. É eu que atrapalho o papelzinho, na verdade. Desculpa, papelzinho. Excuse-me, please, não? Bom, odeio o estrangeirismo, mas já foi, não? Fazer o quê? Bom, Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Daniel capítulo 7 é um dos mais impressionantes capítulos da Bíblia. Está atrelado ao julgamento do Apocalipse 20. Inclusive, darei uma breve pincelada, louvado seja o nosso Deus, para sempre engrandecido, acerca do meu profundo conhecimento da Bíblia, Daniel, Apocalipse e da história, especialmente, mesma história atual, universal, refiro mais à história antiga, medieval e tal, uma breve pincelada, e em breve eu estarei explicando isso, porque isso aqui faz parte do Apocalipse 20, que agora lerei. Você notou, não é isso? Percebe a importância que você leva a sério cada hora de Bíblia, anotando cada passagem que eu cito e explico. Então anotou, não é isso? Daniel 7, 9 e 10, onde eu leio. Aqui está, leio. Eu continuo olhando, que Daniel tendo uma terrível visão. Até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Esse é o Pai, Deus o Pai, ancião de dias. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares, os anjos, não os serafins, querubins em cima, bilhões de anjos, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal. Lá está o verdadeiro e único, totalmente justo, togado, nosso Deus e o Pai, a Trindade, enfim. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Este tribunal, não apresentarei provas agora, mas em breve farei isso, aguarde, está assentado desde 22 de outubro de 1954, que foi quando iniciou-se, do cumprimento de certas profecias bíblicas, o juízo investigativo, que não condena pessoa alguma. O juízo investigativo não define a salvação ou perdição da pessoa. Essa questão é nossa. Nós é quem definimos a salvação ou perdição. Se seguimos o caminho estreito, tomando a cruz do Cristo, isso é simbólico, claro, seguindo-o, então estamos sendo salvos. Se formos encontrados assim, firmes no caminho, no dia da morte, no momento da morte, estaremos salvos e seremos ressuscitados na volta do Cristo, a primeira ressurreição, já na pós-imortalidade vida eterna. Se morremos perdidos, porque se estivermos perdidos na hora do óbito, aí já era, que desgraça, não, cuidado, todo cuidado é pouco, diz a Bíblia, não nessa nomenclatura, claro, mas assim, Hebreus 3, 7, anote, Hebreus 3, versículo 7, hoje, ontem já foi, amanhã virá talvez para o mundo, não para mim, para você, não, espero que para todos nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por coração, entendemos, não o músculo bombeador de sangue, sim a mente, o intelecto, a razão, percepção das coisas, espiritual.
Mais uma passagem, anote. Daniel 8, versículo 8. Assim, desculpe. Eu prometi não cumprir, agora cumprirei. Um resumo aqui, muito forçado, porque para uma aula um tanto mais profunda, profunda na verdade, eu gastaria no mínimo 7 horas. Então eu resumirei em 2, 5 minutos no máximo, 7 horas de aula de Bíblia, de história e tal. Daniel 7, leia ou releia depois. Agora não lerei porque não é o motivo para esse programa. Não é vocação para este programa, em breve sim. Em Daniel 7, lá diz que o profeta deitou, dormiu e teve um sonho impressionante. Naquele sonho, ele viu 4 animais em fila indiana saindo do mar, no caso lá no Oriente, o Mediterrâneo. Um leão ao lado, um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo 4 cabeças e um animal inominado que tinha na cabeça 10 chifres e tal. Daniel viu que no meio dos 10 chifres, cabeça de quarto animal, surgiu outro chifre, um 11º chifre, e que aquele chifre possuía olhos e boca de homem, e que faria isso, aquele etc. Daniel 7, versículo 25. Então, os 4 animais, o leão alado, o império babilônico, Nabucodonosor, Belsazar, o Baltazar, de 606 a 539, sempre, por enquanto, antes do Cristo. Segundo animal, urso, sem entrar em detalhes, claro, o urso medo pérsico, 539, 331. Terceiro animal, o leopardo quádruplo, 4 cabeças, o império grego macedônio de Filipe II, desculpe, de Alexandre Magno, filho, o pai dele que era Filipe II, lá da Macedônia, e Alexandre o Grande, o grego. Então, o leopardo, o império grego macedônio, 331 a 168 a.C. Veio o quarto e último animal, Roma. Não era ainda império, Roma venceu os gregos, enfraquecidos, divididos, formou a batalha de Pidma, travada então na mar do Rio Tibre, no ano 168 a.C. Roma foi o último império do mundo. Nunca houve império mundial, grandes impérios. Mundial não, como nunca houve guerras mundiais. Houve 2 grandes guerras, não é isso? 1914, 1939. Enfim, então os 4 animais. Agora Daniel capítulo 8, não lerei, desejando ler ou reler ainda hoje. Não agora, claro, que aí você perde minhas explicações da breve aula sobre o assunto. Relato, resumindo o assunto, Daniel 8. Agora vem 2 animais, uma luta entre um carneiro e um bode. Um bode e um carneiro. Então, leia ou relê depois. Então está dito que, lendo somente o início aqui, a visão do carneiro e do bode. No 3º ano do reinado de Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que eu tive no princípio e tal. Na visão que vi, na visão que tive, visão que vi, redundância, calma, cavalo, que redundância boba, rapaz, visão que vi, mas viu mesmo, não é isso que importa. Na visão que tive, agora foi, vi eu que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro. É que eu fiquei em dúvida quem foi contra quem? Cadê o bode? Aí deu bode aqui ligeiramente, não? Levantei os olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, etc. e tal. Versículo 4, Daniel 8, 4. Vi que o carneiro dava amarrados para o ocidente, para o oriente e para o sul. No animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade, ele se engrandecia. Estando eu considerando isso, vi que um bode, lá veio o bode, agora vai dar bode. Vi um bode do ocidente sobre toda a terra e tal. Bom, o bode deu cabeçadas no carneiro, quebrou seus 2 chifres, ou seja, vamos estar na sequência aqui. Quem interpretou isso para Daniel foi o anjo Gabriel, que o carneiro, os 2 chifres, a Média e a Pérsia, o Império Medo-Pérsico. O bode então, o Império Grego, mas de modo especialista, um chifre notável, que o bode tinha entre os olhos, na testa, claro que isso é simbologia, claro, metáfora. Alexandre Magno, claro que é outro Alexandre Magno. Alexandre Magno era cachaceiro, sempre embriagado, dado a ouvir, muito mulherengo, adúltero e tal, assassino terrível. Alexandre Magno, Império Grego Macedônio. Bom, Alexandre Magno conquistou umas 127 províncias, conquistou a terra de Israel, judeus e tal. Alexandre Magno, então,
tinha apenas 32 anos de idade. Foram apenas 12 anos de conquista, conquistou muito. Seus soldados, seu exército, tal, generais, o idolatravam, qualquer um dera vida por ele. Alexandre Magno morreu tanto beber cachaça, altíssima febre e tal. 12 anos de conquista apenas, 32 anos de idade. Então isso demonstra que ser arrogante não compensa. Hoje é juiz, amanhã, quer dizer, amanhã pode dizer, final do milênio, será julgado. Então eu tomo isso como lição para mim, não pensando em alguém, até que estou, mas eu paro essa parte por aqui e apenas prossigo. Mais uma passagem, anote. Agora, Provérbios 28, versículo 5. Encontrei, caiu em cima. Agora o papelzinho ajudou bastante. E eu não atrapalhei o papelzinho, menos mal, não é? Provérbios 28, versículo 5. Anote, aula de Bíblia. Provérbios 28, versículo 5. Anotou para bem se eu leio. Os homens maus, quais homens? Maus, ímpios, não convertidos. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Se nós entendemos tudo, conhecemos a lei do país, não sei, da Venezuela, Coreia do Norte, da Cuba, China, coisa assim, entendemos tudo, conhecemos a lei, estudamos. Sim, não é todo mundo. Aqui, claro, não é mérito meu para a minha salvação, que a minha cultura não me salva. A minha cultura não me salva. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, não é isso? Redentor. Mas aqui eu tenho uma cultura normismo, graças ao nosso Deus. Também leitura. Eu nunca tive cultura por sonho e visão. É lendo. Primeiramente Bíblia, obviamente. Depois enciclopédias, muito estudo. Eu sou apaixonado por história, desde os 5 anos de idade. Então é isso. A justiça, não? Julgamento correto. Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Mais uma passagem, anote. Agora, Isaías 59, versículo 14. Saindo do Provérbios, indo para... Estou em Eclesiastes, já foi, não é? Agora, Isaías. Isso, aqui está, encontrei, anote. Isaías capítulo 59, versículo 14. Isaías 59, versículo 14. Notou? Parabéns, então eu posso ler? Permissão dada, agradeço. Muito obrigado, Deus seja louvado pela sua vida. Isaías 59, versículo 14. Já visualizo isso aqui na minha Bíblia, onde leio. Pelo que a justiça se tornou atrás, a retidão se pôs longe, a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Isso aqui valeu na época para a nação de Israel, não para todo mundo, mas para a maioria. E vale para muitas pessoas hoje em dia. Espero que não para mim, que não para você, prezado amigo, querida amiga, que a justiça ande longe de nós. Deus nos livre disso. Tem livrado, não? Deus seja louvado. Mais uma passagem, anote. João 5, versículo 22. Essa eu relatei há alguns minutos, lembrei dela e já foi. Mas tudo bem, repito aqui, de cor e salteado. Se você não notou, anote. João 5, versículo 22, o Cristo dizendo que Deus o Pai, a ninguém julga, mas deu o Filho todo juiz, todo julgamento, porque é o Filho do homem. Então, essa parte já foi, mais uma passagem, a próxima, obviamente, anote. Mateus 12, 36 e 37. Já que estamos falando do Senhor Jesus Cristo, observe essa tremenda advertência a mim, a você, a toda a humanidade. Tremenda advertência para o nosso bem. Há um ditado, não é bíblico, mas até faria parte da Bíblia, claro, está de acordo com a essência bíblica, sobre julgamento, honestidade e tal. O ditado diz assim, que quem avisa, amigo é. Quem avisa é amigo, não. Deus nos avisa, Cristo nos avisa. Através dessa passagem, a qual é, anote, Mateus 12, já encontrei. Mateus 12, versículos, que eu não decorei. Isso aqui está, aqui, e agora? Cadê você, Mateus? Assim, na verdade eu decorei. Melhor que eu não houvesse procurado aqui a passagem, não é? No papelzinho, anotações. Mas tudo bem, deu certo. Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. No tua amiga, escreveu amiga, parabéns, então leu. Mateus 12, 36 e 37. Advertindo-nos por amor, Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil, nota Bíblia silenciosa, de toda palavra inútil, ociosa, que os homens falarem, darão conta no dia do juízo.
Darão conta quando? No dia do juízo, não na hora da morte, 1000 anos após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O juízo aqui, referência ao juízo executivo, a grande queima, liquidação do mal no lago de fogo. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. Como pode, Deus de Carvalho? Como pode sermos advertidos concernência às nossas palavras? Nossas palavras nos inocentam, nos condenam? Sim, porque as minhas palavras procedem da minha mente. A minha língua não fala. A minha língua não possui vocabulário, não sabe o a, e, o, não sabe o beabá, bebê, bebi, otônico, fontouro, não é? Que é brincadeira que do tempo criança, um comercial de rádio aqui, biotônico, fontouro. Não sabe. É a mente, o intelecto. Seções cerebrais relativas à memória, todo o nosso córtex, hipocampo e coisa assim, córtex central, não é isso? O caráter. As palavras vêm do caráter. Está lá xingando palavrão e tal. O caráter é podre, é ímpio, não presta. Fique longe, não. Caráter. As palavras vêm do caráter. É pelo caráter que Deus nos condena ou inocente. O caráter transformado pelo Espírito Santo torna a pessoa nova criatura. Anote, faz parte dessa aula de Bíblia. 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, o Cristo nunca xingou palavrão, o Cristo nunca praticou sexo errado, nunca assaltou, estuprou, matou, nunca julgou alguém injustamente. Bom, ele não julgou, ele não veio a julgar, julgará no final do milênio, e coisa assim e tal. Então, Cristo. Boa passagem. 2 Coríntios 5, 17, que não completei, completa agora. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Breve testemunho. Morava em São Paulo, moramos na capital paulista, no seu Capão Redondo, durante praticamente 33 anos. Lembrando que este programa iniciamos em São Paulo, na sexta-feira, 13 de novembro de 1987, do prefixo paulistano antigo. Aquela emissora não existe mais, Rádio Mulher AM, 1260. Então, 38 anos quase de luz para o mundo do rádio. E eu expliquei o Apocalipse na Praça Sé, São Paulo, durante 12 anos. Foi na praça que nasceu o programa de rádio. Não explicarei isso agora, apenas prossigo. Então, em determinada tarde, foi na parte da manhã, 9 da manhã mais ou menos, recebi um telefonema de uma senhora muito educada. Aquela senhora disse: olha, eu quero falar com o senhor Demilson Carvalho. Disse: sou eu. Ela falou: o senhor é quem explica o Apocalipse na praça assim e tal. Eu falei: sim, graças a Deus. E no rádio também. Já estou ouvindo o senhor no rádio. Ela falou: porque meu marido, ele chegou aqui com um papelzinho que você distribui na praça, lá, seus filhos e amigos, um panfleto, horário no rádio, telefone, coisa assim. Por isso estou ligando. Eu quero dar um testemunho. Meu marido, ele era bandido. Você percebe que eu não estou dando nome, né? Até não lembro. Não tenho mais anotações sobre esse testemunho. E ele chegava aqui bêbado e me agredindo, usava droga, cocaína, maconha e tal. Muitos palavrões, me agredia e tal. E há uns 5 dias ele chegou assobiando um hino evangélico. E ele me chama de amorzinho, me beija no rosto, coisa que ele não fazia anos. E eu fiquei abismado. O que aconteceu? Será que ele enlouqueceu? Ela disse: não, é que eu estou ouvindo um pregador do Apocalipse na praça. Ele é de Deus. Então, aquela senhora me agradeceu, educadamente disse: não pode, a senhora não pode me agradecer, que este é um resultado do Espírito Santo e não meu. Eu também preciso dele. E assim eu chorei de emoção, com maravilha, não? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, maravilha, Deus se louvado. É a palavra do nosso Deus, que não retorna ele vazia, antes executa proposta nos Pai Celestial, que é a salvação do pecador. Mais uma passagem, anote. Essa aqui é fortíssima. É que estou tratando do juízo final, lago de fogo, final do milênio. Próximo domingo completarei essa parte. Eu sabia que não completaria isso hoje. Não tenho pressa. A pressa é limita, perfeição, locução e refeição. Anote. Isaías capítulo 65, versículos 15 a 17. É profecia não cumprida, mas se cumprirá
palavra do nosso Deus, a Bíblia, nunca falha. Há profecias que se cumpriram, alguns em cumprimento e poucas aguardando o desfecho. Essa é uma delas. Se cumprirá no final do milênio, lago de fogo, anote. Isso é fortíssimo. E tem a ver com determinada alimentação proibida por Deus, idolatria, e também alimentação proibida por Deus, que também é um pecado que eu intitulo de gastrolatria. No caso aqui é suinolatria, porcolatria, cuidado. Isso aqui não é ideia adventista, batíssimo de Jeová, do Papa, está na Bíblia, vem do nosso Deus, anote, isso é fortíssimo, advertência por amor. Isaías 66, 15 a 17, isso aí não notou, se rápido anote, leia ou releia depois. Isaías 66, 15 a 17, aqui se diz, porque, melhor que eu ler, porque às vezes eu confundo a linguagem com a linguagem de Malaquias 4, de 1 a 13, e para agora não é Malaquias, é Isaías, então já encontrei. Melhor assim, não? Seguro morreu de velho. Velho não sou, ainda são tantos jovens, apenas 72 anos, e assim, prosseguindo. Já encontrei aqui. Melhor assim, lendo mesmo, não? Quer dizer, lendo o advérbio dispensável, retiro o advérbio mesmo. Lendo já é mesmo, né? Tudo bem. Isaías 66, 15 a 17, inicio a leitura. O Senhor virá em fogo. É quase igual a Malaquias 4, versículo 1 mesmo. Versículo 1. O Senhor virá em fogo, fogo no juízo final, e não na volta do Cristo. Os seus carros, por causa, entendam os anjos, metáfora que os anjos, como um torvelinho, vento forte, para tornar a sua ira em furor, e a sua apreensão em chamas de fogo, porque com fogo, e com sua espada, a espada, nosso Deus, é a Bíblia, o fogo, fogo literal, não do milênio, fogo, porque com fogo, e com sua espada, entrará o Senhor em juízo, ou seja, em julgamento, juízo, com toda a humanidade perdida, que toda a humanidade é perdida. As pessoas salvas já estarão na vida eterna, eternidade, não em Jerusalém, desde o início do milênio, desde a volta do Cristo, a subida, não, do Cristo, levando o povo salvo para o milênio lá. Porque com fogo e com sua espada, entrará o Senhor em juízo, julgamento com toda a humanidade perdida. Os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após aquele que está no meio da idolatria. Os que comem carne de porco, cuidar com o leitão, a leitor também. Os que comem carne de porco e ratos e outras abominações. Então o porco é alimento abominável para Deus. Deus não come, quanto mais porco. Mas nós também não devemos colocar no estômago, templo do Espírito Santo, o imundo proibido pela Bíblia. Os que comem carne de porco, rato e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Consumidos, como está também em Apocalipse 20, versículo 9. Cercarão a Nova Jerusalém para invadi-la, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Como veremos melhor, próximo programa, encerrando essa parte, sobre o milênio, mas sobre o milênio prosseguirei, encerrando acerca do fogo do juízo final. Quanto à última passagem, então não há tempo? Não há. Anote e leia depois, e eu lerei tal passagem, e explanearei no próximo programa. Não há problema, solução. Anote, apenas anote. Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Não lerei porque não há tempo. Tem que ser o programa no máximo às 13h57, 58, no máximo, não? Então tudo bem. Apocalipse capítulo 20, não? Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Então já foi, minha parte está feita então. Não temos que temer o juízo, temer o pecado diário. E o dia de hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Quem quer ser salvo por ele. Quem não quer, então, infelizmente, fazer o quê, não? O juiz se assentou, abriram-se os livros. Quem dentre nós subsistirá? Pois as ações e os pensamentos nosso juiz a luz trará. Quem dentre nós subsistirá? Qual
ser a decisão, vão há de ser o nosso caso, ou nos virá a salvação. Oh, como será perante o juízo, nossas ações à luz virão, quando se ouvir a voz dos livros, qual há de ser a decisão? Quem dentre nós subsistirá? Qual há de ser a decisão? Vão há de ser o nosso caso, ou nos virá a salvação. Se inscreva no meu canal no YouTube, porque nele este programa será postado daqui a pouco. Anote meu canal no YouTube, se inscreva. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Deus abençoe a você e a toda a